Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Nós estamos aqui hoje com o pessoal da Amazon Vale, certo? E além disso, nós temos aqui o Julian, hoje oficialmente como meu co-host, né? Fazendo as perguntas de quem está inserido no mercado, mas não é construtor, né? Para quem não sabe, ele é corretor de imóveis. E vamos lá. Helder, começa aí puxando a fila, se apresenta pra gente. Amazon Vale, como é que tem, qual que é essa relação tua com a Amazônia? Da onde vem esse nome, de onde vem a empresa? Se apresenta pra gente. Ok. Muito obrigado aí pela oportunidade. A Amazon Vale agradece vocês de uma maneira ímpar por esse momento. Vamos lá. A Amazon Vale nasceu na ideia de fornecer produtos de cabotagem por atacado para o setor madeireiro da região e do eixo de São Paulo aqui todo. Com a pandemia, com algumas mudanças que tiveram na cabotagem, a escolha de São José foi justamente por estar 200 quilômetros a menos abaixo do Porto de Santos, para a gente não pagar esse excedente de cabotagem. Taubaté, por exemplo, não daria, teria que ser São José. E São José foi escolhido porque São José é acolhedora, o IDH na época era fantástico, das pesquisas que nós fizemos para fazer uma mudança. Eu sou de Rondônia, moramos um tempo no Rio de Janeiro e resolvemos sair para outras oportunidades. A Amazon Vale tem cliente no Rio, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e estamos inseridos no varejo da construção civil, proporcionando indicações de madeiras para projetos adequadas ao ambiente. Tipo, a gente sempre usa o termo que não existe madeira ruim, existe a madeira que está aplicada num lugar errado. Existem as madeiras de descartes e existem as madeiras definitivas. E aí estamos ali para ajudar a compor o seu projeto. O principal papel do Júlio aqui é quando ele achar que o público não está entendendo o que está falando, ele faz a pergunta, né? Então, assim, eu entendi o que é cabotagem, mas ele não entendeu. Eu não entendi também. Acabei de anotar cabotagem. O que quer dizer isso? Vamos lá. A cabotagem é o transporte fluvial pelo oceano, certo, dentro do mesmo país. Né? Ah, entendi. Então, isso traz um benefício de valor de frete menor do que o transporte rodoviário. Entendi. Mas não estamos atuando com essa operação no momento, porque ela foi suspensa, o transporte de cabotagem de madeira. Ela nasceu para essa solução e aí você se adequou para o mercado. Isso traz uma margem de contribuição interessante que eu poderia vender para o meu companheiro de trabalho, vamos colocar assim, ou concorrentes, da maneira que você achar melhor. Eu teria uma opção de fornecer para eles, com a margem de contribuição bem legal também. Então, na verdade, a ideia no início era ser um distribuidor. Era ser um, né, trabalhar para as madeireiras. A ideia hoje inicial, você atende cliente final. Hoje eu atendo todo mundo. Então, a ideia era ser um distribuidor e a Amazon Vale direcionar e nascer como cliente final aos poucos, né? Esse processo teve que ser invertido e a gente acelerou esse processo para atender o consumidor final, as construtoras, o cliente final daquela obra específica, aqueles construtores que sempre estão fazendo casas simples, de alto padrão, enfim. Tá? E o lance de ter cancelado a cabotagem foi uma influência externa? Foi uma decisão na época do próprio IBAMA, certo, que teve alguns problemas de cabotagem, teve algumas operações que foram feitas e ficou inviável a cabotagem agora nesse período. Se esse cenário mudar, a gente também vai startar essa ideia inicial e continuar com o projeto do jeito que ele foi iniciado. Tá. Só mais uma dúvida. Eu anotei. Madeira de descarte é literalmente... para fazer caixaria, para... É justamente isso daí. A madeira de descarte é aquela madeira que você usa para formas, o pinus, o compensado, ou o madeirite, naval, ou só o fenólico mesmo. É o sinônimo de utilizado uma vez só. Usa uma vez só e descarta. É literal o sentido. É bem literal. Legal. Beleza. Legal. Justina, e você? Se apresenta pra gente aí novos desafios aí, né? Ainda atua na madeireira, agora atua só com o estúdio. Explica pra gente. Bom dia.
Obrigada pelo convite, por estar aqui. Então, eu sou Gessina Milok, sou esposa do Helder. Eu trabalho desde os 17 anos com madeira também. Tá. Venho do segmento desde sempre. E eu ainda atuo na madeireira com ele, eu faço a parte financeira da loja, mas eu estou já num segmento à parte, que é algo que eu gosto muito e que sempre gostei, que é a consultoria de imagem. Tá. Então, hoje eu estou atendendo pessoas no segmento que querem dar um up na carreira dele e no visual. Então, se você tem algum trabalho que você faça, mas que você acha que a sua imagem não está condizente com o trabalho que você faz, a gente dá uma estudada, vê o direcionamento da sua imagem, vê a intenção de imagem que você quer ter, e a gente trabalha nisso e posiciona você para que você tenha uma imagem condizente com o que você faz. Por exemplo, o Julian. O Julian, ele é corretor de imóveis de alto padrão. Bem, hoje eu não vim de terno e gravata, tá vendo? Meu Deus. Então, assim, se você é um corretor de imagem de alto padrão, será que você está transmitindo essa imagem para o seu cliente? Não, hoje não. Então, não, hoje ele está de co-host aqui. Então, o trabalho é mais ou menos esse, é você deixar você coerente com o que você faz. Entendi. Será que você realmente está passando a imagem do seu negócio? É isso que você deseja passar? Então a gente trabalha justo isso que precisa passar? Exatamente. E hoje em dia, né, com essa questão das redes sociais, da importância do digital, né, não existe mais aquele online e offline, né? Não. Ou seja, assim, o se arrumar para fazer tal coisa, né? Vamos dizer assim, todo mundo pergunta muito em relação, mas como é que eu faço para criar conteúdo na internet, como é que eu faço para ter consistência? A primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, tem que ser de uma forma que seja leve para você. Então, você tem que fazer os vídeos de uma forma que você já se vista, de uma forma que você já se prepare, de uma forma que você já tá ali, sempre daquela forma. Primeiro que você passa mais... credibilidade e você acaba se tornando mais acessível, porque a pessoa percebe que você não tá ali fake. Né? Ou de uma aparição só também. Exatamente. Fala assim, não, putz, fui lá, me arrumei, isso, aquilo. Tá bom, agora se o seu dia a dia, né, é se arrumar todo dia, ou seja, eu tenho 2 filhos, né, um casal. A menina acorda 40 minutos mais cedo para poder se arrumar. Já tá então esse é o dia a dia dela. Esse é o dia a dia dela. Ou seja, então ela está arrumada sempre com naturalidade. Então eu acho que a importância, que nem você falou, a partir do momento que você faz uma consultoria de imagem, você adequa a sua imagem, mas de uma forma que fica leve para você, você consegue transmitir isso com mais clareza. Na consultoria de imagem a gente fala que você precisa estar vestido para quem você deseja ser, não para quem você é. Então o Donald Trump tem uma frase que ele fala que se você deseja ser o presidente da empresa, comece a vestir-se como tal. Entendi. Então, se você tem uma meta e uma intenção, comece a agir como tal, porque já é meio caminho andado. Talvez seja o primeiro passo. Exatamente. E que existe o contrário também, né? Vamos dizer assim, as pessoas que quiseram que as empresas fossem acessíveis, tivesse uma empatia com um público maior, eles pararam de se vestir como CEO para poder, né? atingir outro público, exatamente. Mas existe hoje um segmento que ele aparenta estar vestido simplesmente, mas ele está com uma polo de R$25 mil. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para quem está assistindo, para quem está vendo, ele está com uma polo, uma calça de sarja e um tênis. Mas a calça dele custa R$10 mil, a camisa custa 25. Então, quer dizer... Quem ele precisa impactar... Quem entende, sabe do que... Sabe que tinha intencionalidade. Exatamente, entendeu? Ele não tá lá de qualquer jeito. Ele não tá com a camiseta preta, porque a camiseta preta é mais barata. Exatamente. Ele tá com a camiseta é intencional. Exatamente. Exatamente, mas é isso. O Off-White aí tá bem alta também. Mas legal. E Helder, o que eu gosto de entender aqui, né? Vamos dizer assim, você falou, mas... Ou você falou eu não guardei, mas assim, você tá em São José desde quando? A gente mudou para São José em final de 2017. Tá. Então né? Nós estamos, vamos fazer 7 anos agora, em novembro, que estamos. A Amazon Valley está
Vamos fazer 5 anos de inauguração agora. E estamos trabalhando ali naquela área essa foi até a nossa apresentação hoje, desde de 2018 que a gente está trabalhando. Na hora que a gente foi inaugurar, teve pandemia, a gente não pôde inaugurar a loja, o fornecimento de madeira foi parado, então a pandemia nos atrasou aí um período, nos atrapalhou muito. E acho que nos atrasou uns 5 anos a pandemia, eu acho. Entendi. Pelo transtorno que teve com a madeira. Mas o tempo, ele consolida, né, as coisas. Vamos dizer assim, eu acho que, de repente, eu tô falando de quem enxerga de fora, tá bom? Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o que é a Amazon Valley, mas se você falar aquela empresa de madeira na beira da Dutra, todo mundo sabe. Todo mundo já sabe então, onde assim, tá, né? Então, assim, nenhum trabalho não é recompensado, é isso que eu quero dizer. Sim. Pode ser que você, eu não consegui ainda mostrar para todo mundo, mas o fato de você estar posicionado estrategicamente, né, assim, as pessoas já associam. De repente não sabe quem não sabe de onde, mas sabe que tem ali, sabe né? que tem ali, daqui a né? pouco vai estar formado. Exatamente, ou seja, a hora que você linkar esse nome com o local, né, a pessoa já fala, a Amazon Valley é aquela da beira da Dutra. Hoje a gente fala assim, não, aquela empresa de madeira da beira da Dutra. Né? Que, por sinal, um ponto excelente. Estratégico, né, estrategicamente. Né? Bom para mexer com caminhões, um trânsito menor ali. Na cara do gol, né? Amplo, né? Sem problema. Tem essa oportunidade de você estacionar fácil, o cliente... amplo estacionamento, enquanto ele não se preocupa de estar o carro parado na rua, de tomar uma multinha porque parou em um local proibido. Então, isso vai facilitando aí o dia a dia. E assim, a sua percepção, né? A madeira, ela tem uma gama de produtos, né, muito grande, que nem você falou. Tem a madeira de descarte, onde seu principal cliente é o construtor, eu acho, né? Vamos dizer assim, o proprietário da casa não escolhe a madeira da forma, né? Ele só seleciona o fornecedor pelo preço, pela qualidade do produto, mas o seu cliente acaba sendo o construtor. Estou falando para você a minha visão. Certo. Por outro lado, você também trabalha com materiais de acabamento, com materiais que vão ficar visuais, né? Ou uma estrutura de madeira, uma estrutura de um pergolado, um forro, um negócio. Aí já tem uma interferência maior do cliente, do arquiteto, né? Exato. Né? Exato. Tem a indicação do arquiteto aí. Né? Exatamente. Qual público para você é maior? Qual negócio para você é mais interessante? É lógico que o público de comprar forma, ele é muito maior, mas às vezes a margem é muito menor, não é o meu foco. O meu foco é ter um produto mais exclusivo. Como é que você se posiciona nisso? Como é que você... A loja ela se posiciona para atender todos os públicos, né? Desde o atacado, que é o principal objetivo número 1, ao cliente final, aquele cliente que compra uma tábuazinha pequenininha para tábua de corte, que às vezes faz por hobby. Entendi. Ou faz por um trabalho extra, né? Tem gente que trabalha numa multinacional e vai lá toda semana, compra 10 pedacinhos de madeira para fazer tábua de corte que ele vende na empresa onde ele trabalha. Esse cliente, o cliente que a gente chama de cliente que fantasminha, porque ele aparece uma vez e some, de repente aquele cara que está fazendo uma reforma na casa dele, ele contratou o próprio construtor ou pedreiro ou carpinteiro e vai te comprar só aquilo ali, vai demorar séculos ali para te voltar ali na loja. Ou aquela construtora que te compra toda semana, que você te espreme um pouquinho, você tem que ter um precinho mais ajustado para estar ele no hall de clientes. Mas a gente atende a todos. A indicação do arquiteto, a ajuda no arquiteto para indicar a madeira também, a gente faz esse trabalho, porque por mais que ele tenha o domínio, tudo, de repente ele não tem a informação completa, a gente complementa o trabalho dele também, indicando a melhor madeira para aquele projeto. Na realidade, o nosso cliente ideal seria o construtor e o arquiteto, porque ele traz cliente o tempo todo. Então, o cliente não para. Esse cliente final, ele vai construir uma casa, mas ele vai terminar aquela casa. Então, acabou.
Mas o construtor e o arquiteto e o design de interiores, ele está Eles terminando uma estão casa, sempre- mas ele está começando outra. Então, o que Tem acontece? um ciclo aí de Hoje a gente clientes, tem né? um trabalho educativo para esses clientes que sejam arquitetos, design de interiores, que o Helder ele é especialista em madeira, ele entende muito de madeira, ele trabalha com madeira desde que praticamente saiu da barriga da mãe. Então, assim, o que acontece? Às vezes o arquiteto ele acaba perdendo a sua autonomia na obra com o construtor, porque ele fez um projeto, ele especificou que aquele local seria usado madeira, mas ele não especifica qual. E aí, quem vai especificar qual é essa madeira para quem vai comprar, que é o dono da obra, é o construtor, porque automaticamente, Ou acho que carpinteiro, 90% dos arquitetos, eles não dominam a espécie e onde essa madeira deve ser usada, se ela pode ser usada no tempo, se ela pode ser usada só interno. Então a gente trabalha também com essa educação para esse profissional, entendeu? Para ele entender que a hora que para ele ter autonomia, a hora que ele especificar um deck em volta da piscina, ele quer um deck de tal bitola e de tal madeira. Então, se o construtor não colocar dessa forma, já quebrou o contrato. Então, ele tem autonomia sobre o projeto dele. A partir do momento que ele coloca lá madeira, mas ele não especifica madeira, não especifica bitola, o que acontece? O construtor ganha pilha em cima dele e fala, não, peraí. E te dá um leque diferenciado também de opiniões, porque de repente você vai em outra loja comprar mercadoria e a informação que ele tem é uma informação errônea. Então, o que a gente mais busca, né? Na verdade, eu acabei levantando a bola pelo menos cortar aqui, né? Assim. É que você tem a visão do construtor, né? Então, mas o que a gente mais busca, né? O Julian, né, participa da gente junto com o Constru Clube, né? Porque a gente entende que todo mundo que tá lá, né? Quem tá lá construindo para vender, uma hora vai precisar vender. Quem tá lá buscando um terreno também vai precisar. Então, o Julian participa com a gente do Constru Clube, vocês participam do Constru Clube. E o conceito do Constru Clube, ele vai exatamente na venda consultiva, né? As pessoas falam assim, mas por que eu compro com tal pessoa? Eu falo, porque ela me apresenta a solução. Não é porque é mais barato, não é porque, ou só porque é mais barato, porque não adianta ser mais barato se não tem uma venda consultiva. Ou seja, sei lá, a gente está hoje falando de outro ramo, de estrutura metálica. A gente vai fazer uma casa com estrutura metálica. Então a gente pega as duas pessoas que resolvem. Do Constru Clube, que resolve, que eu coloquei no Constru Clube, e faz o quê? Cara, para essa casa ser metálica aqui, como é que vai ser o acesso? Nós vamos fazer ela parafusada ou nós vamos soldar na obra? Nós vamos fazer a parte que não está aparente em viga ou em treliça, em isso ou aquilo. Porque se não discutir a solução, eu brinco que o desconto comercial ele é 3 a 5%. Sim. A solução técnica, ela pode chegar a 10, 15, 20%. Ela pode inviabilizar um projeto. Você pode chegar lá e falar, cara, sinto muito. Mas daqui para frente eu não consigo mais te ajudar. Daqui para frente, cara, a verba que você tem não é compatível com o que está especificado aqui, com a venda consultiva. Então, assim, eu acho que essa conscientização, ela é muito legal, principalmente para mostrar para o profissional que ele pode contar com você. Exatamente. Entendeu? Quando a gente fala, é a conscientização. Cara, a conscientização, a educação, que nem você falou, para os arquitetos, para os construtores, é mais para dizer o seguinte, olha, eu entendo desse assunto aqui. O dia que você precisar, você me consulta. Exato. Você não precisa... Não é que você vai precisar aprender qual é a melhor madeira, não, qual é a melhor... Não, tem quem sabe. Você tem quem sabe. Exatamente. Eu acho que a intenção e a ideia da Constru Clube também é isso. Eu acho que quem sai ganhando com a Constru Clube é sempre o cliente final. Sim. Porque o Evandro fez uma reunião de empresas e ele escolheu as melhores do segmento, que conhece o material. E tem notório saber. E isso vai acabar sendo melhor para o consumidor final. Por quê? Porque quando ele for construir uma casa para o cliente final, que é o caso que ele vai reunir todas as peças da construção, mas se tiver muita madeira, ele fala, peraí, deixa eu consultar o Helder, porque tem muita madeira. Que madeira que nós vamos usar aqui? Essa tem muita madeira externa. Será que a gente está cotando a madeira certa? Sim. O Helder tem notório saber. Vamos chamar ele, vamos ter uma reunião nesse projeto. Helder, o que a gente cota nesse projeto aqui que você acha que é melhor? Então, eu acho que essa reunião de pessoas
que tem o comércio, sabe o que faz, a Construclube nada mais isso que encurta o caminho do consumidor final. Ele busca o que é melhor e ele escolhe, mas você vai estar sempre entregando o melhor. Ali tem o ecossistema todo para levantar uma obra. Exatamente. Tem um detalhe que a madeira tem uma coisa regional, né? Sim. A madeira tem aqui é valorizada a particularidade de ser valorizada naquela região, não quer dizer que seja a melhor madeira. Sim. Né, para o projeto. Então, essa assessoria, esse gancho, não quer dizer que precise comprar comigo também, não. Sim. Quem for do grupo, quem tiver informação, eu particularmente acho que a informação é feita para ser compartilhada. Então, a gente compartilha a informação. Se vai faturar conosco, aí é outro detalhe. De repente o cara quer informação, mas também não vai com a minha cara, então ele não vai fechar o negócio comigo, né? Mas a gente deixa isso assim, bem claro. O que eu percebi já no cliente, o Helder, é o seguinte, né? Que é o argumento que eu mais utilizo aí para contratação da gente como gestor, porque eu brinco que é o seguinte, o meu concorrente não é o outro gestor. Uhum. O meu concorrente é o cliente que acha que pode economizar o trabalho do gestor e quer contratar um empreiteiro direto. Sim. Né? Só que o empreiteiro direto, o que ele está preocupado? É deck de madeira? Ele vai pôr o deck mais barato. Ou ele vai pôr de alguém que, de repente, ele está levando uma... Exatamente, tem isso também. Exatamente. Então, o que eu bato muito hoje, Helder, é o seguinte, é a história da valorização do imóvel. O quanto tem de valorização a mais depois daquele item. Né? Então, por exemplo, vamos falar de forro de madeira, né? Que eu acho que é um negócio bem em alta e bem crucial. Olha, o teu projeto é um projeto onde, se você utilizar um forro mais profundo, que traz sombra, que faz isso, faz aquilo, a tua casa vai ficar mais aconchegante e ela vai valer mais? Dependendo do bairro sim, dependendo do bairro não. Do condomínio sim, dependendo do condomínio não. Então, às vezes, a escolha, ela tá aí. Ela não tá no valor do forro. Exato. Né? Então, assim... Então, por que eu tô levantando essa pergunta? Porque eu queria a sua opinião, Júlia. Vamos dizer assim, o Júlia, ele faz a outra ponta, né? Ele faz, sei lá, uma variação de uma casa de 4 dormitórios num empreendimento que nem o Alphaville, por exemplo. A variação pode chegar a R$1 milhão. Sim. De condomínio para condomínio. No mesmo condomínio. No mesmo condomínio. Agora, vamos lá. O que é? Eu brinco que é o seguinte, né? Porque eu gosto de falar do podcast, que daí a gente pode falar sem muita restrição, assim. Eu brinco que é o seguinte. Cara, existe a casa que tem borogodó e a que não tem. Exatamente. Existe a casa que o cliente entra e se encanta e fala, cara, eu não sei por que é essa aqui, mas é nessa aqui que eu quero morar. Você entendeu? E esse borogodó, às vezes ele tá... Não tem categoria. No detalhe. Exato, não tem categoria. Às vezes ele vai estar no detalhe, porque a mulher, principalmente, que é quem vai avaliar na hora da compra, ela acaba se encantando com detalhes. Sim, né? Exatamente. Capricho. A gente entra na casa e o comentário, de modo bem generalizado, tá? Mas o homem, ele já sai procurando defeito de na construção. parte bruta. Isso. Né? Infiltração, trinca. A mulher, geralmente, o comentário que ela faz, olha o cuidado que tiveram no forro, olha, fizeram um forro invertido aqui aparente na varanda. De repente você ganha ela com a pia da cozinha, né? Isso. Olha aqui, colocaram quartzo branco em vez do branco prime, né? Que eles falam, o branco prime eu sei que mancha. Então você começa a ver que realmente no detalhe você vai ganhando o cliente. E realmente a madeira... E é nessas horas que você consegue justificar o porquê que aquela casa é um pouco mais cara. Muitas vezes nem questiona. Vocês tocaram num ponto que eu ia falar, realmente. Vocês anteciparam a minha fala. Porque é justamente nisso. Aí você está com um projeto de uma casa de quanto, Evandro? Fala um valor. De construção ou de construção final? Construção final, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões, tudo bem. Vamos falar de 1,5 milhão. Você economizou quanto na casa? Eu deixei minha casa por 1,4 milhão. Ótimo, você economizou aí nem 10%, né? Sim. E ela valorizou quanto no final? Ela dobrou o preço? Valorizou 30%? Ou ela está valendo o que você gastou por causa do acabamento? Você pode... Tem porcelanato de R$1.000 um metro quadrado,
E tem de promoção aí de R$ 100, de 80, tem piso de 30, de 40. Exatamente. Como que é seu investimento? Você vai investir na mercadoria, na madeira descartável no lugar de definitiva? É. Não faz nenhum sentido no seu investimento, porque não muda, por mais que tenha uma diferença de preço, não muda o valor, o valor investido a ponto de ser gritante. Exato. Eu ia gastar 1,5 milhão e gastei 3. Não existe isso. Sim. Você gasta 1,6 milhão, 1,4 milhão, né? Alguma coisa nesse sentido. E o que é pior, né? E o que valoriza, às vezes, pode dobrar o valor da sua casa. E na grande maioria, tá bom, ô Helder, ele nem economiza. Na grande maioria, o que acaba tendo muito é o quê? É uma inversão não é de aporte, uma inversão de prioridades, tá? Então, o que acontece na prática? Sabe aquela frase, quem chega cedo bebe água limpa? Qual que é a verdade? O cara tá vendendo telhado hoje, ele já quer chegar na obra o quanto antes, porque ele sabe que o cliente tem dinheiro. Você entendeu? Ou seja, o item dele é um dos últimos itens. E aí, o que ele faz? Não, deixa eu vender logo, porque eu sei que se ele chegar lá para a fase de acabamento, ele já gastou mais do que ele podia. Então, assim, na Vou verdade, precisar parcelar em mais vezes. na né? verdade, esse planejamento, né, essa orientação que a gente tenta levar para o cliente é o seguinte, cara, vamos etapa por etapa e comprar etapa por etapa no momento certo, né? Porque assim, não tem hoje, né? A pandemia trouxe essa urgência, né? Hoje a gente está num mercado estável. Então, por exemplo, assim, pode haver uma variação de preço do boiler? Pode, cara. Claro. Mas não é nada Não é o que você que vai falar assim, vai custar 2 boilers se eu comprar no final. Não, Né? Então, na pandemia, quem ganhou dinheiro na pandemia foi quem chegou e falou assim, cara, quer saber? Vou comprar tudo agora. Né? Só que também teve o cara que comprou tudo agora e a empresa quebrou no meio do caminho, né? Então, assim, assim. Tem esse custo. Então, o que eu acho? Teve quem comprou e recebeu e agora está mais barato do que pagou também. Exatamente. Então, por exemplo, vamos lá, eu acho que o centro da nossa conversa aqui hoje vai ser forro de madeira. Vamos Cara, lá. eu defendo que é o seguinte, cara, diminui a quantidade, mas não diminui a qualidade. Exatamente. Tem uma frase que eu sempre falo, alto padrão, tô falando de alto padrão, porque hoje luxo, mercado de luxo é outro patamar, mas o alto padrão não tá alinhado a tamanho, tá alinhado a detalhe. Sim. Tem uma casa no Monte Carlo lá que a gente está trabalhando, ela tem 230 metros quadrados de casa térrea. Pô, para uma casa térrea é excelente, mas ela comparada às concorrentes, ela é quase metade do tamanho. Só que você entra, você olha tanto detalhe, tanta harmonia, Aí você fala, pô, essa casa tem alto padrão de acabamento, essa casa tem um alto padrão construtivo, ela tem um alto valor. Nessa casa você quase não recebe propostas abaixo do valor. O cara, a família, que seja o cliente, ele acaba não mandando porque não consegue chegar, mas ele meio que respeita o valor, mas porque ele viu a qualidade da madeira, do revestimento, e é uma casa de 230 metros quadrados, 3 suítes. Então, eu tenho acompanhado essa casa que você está falando na internet, e o que eu percebo? A gente fala muito do seguinte, o alto padrão, ele está relacionado ao carinho que você tem com o projeto. Exatamente. Tá? Aos detalhes. Só que o pessoal acha que é o quê? Quando a gente fala do carinho, não desdenhando do cara que assenta porcelanato. Você tem que ter carinho para assentar o porcelanato. Sim. Mas, cara, não é o carinho daquela execução só. É o carinho de pensar no detalhe, é o carinho de pensar na De botar as profundidade. coisas umas para conversarem Para com as conversar outras. com as outras, entendeu? Então, tipo assim, E às vezes também o próprio cliente, ele acha que porque ele tem um terreno num condomínio de alto padrão, só isso basta. E não basta. Mas ele tem muito cliente que chega, mas o meu terreno, mas você vai colocar essa madeira? Mas o meu terreno já é no condomínio tal. Não, mas se o seu terreno já é no condomínio tal, Aí então que mais. valorizar o seu, Então, seu produto. ele acha muitas vezes que só por ser o terreno no condomínio já valorizou o que tinha que valorizar. é que a gente fez uma casa, que era uma casa grande, e ela era, sei lá, 20% maior que as outras casas do condomínio. E aí o cliente, poxa, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, a tua casa é completamente o contrário do que você pode imaginar. A sua casa você não vai poder economizar em nada. Por quê? Porque uma casa 20%, sei lá, ela tinha
700 metros, ela tinha 900 metros e a padrão do condomínio era 700 metros. Entendeu? Se a sua casa não tiver algo muito diferente, a sua casa vai valer a mesma coisa que uma de 700. Porque quem mora na de 900 mora na de 700. Mora. Ele não vai pagar 3 milhões, 4 milhões a mais por causa disso. Ainda vai ter Então, que ouvir, nossa, que exagero. Que exagero. Então, nessa... Pra que uma casa desse Exatamente. tamanho? É. Então, na verdade, quando você parte para um lugar já valorizado, você tem que buscar o que você vai ter de diferente do padrão. Pode ser o arquiteto, pode ser o acabamento, pode ser o sistema de segurança, pode ser uma soma disso tudo. Você entendeu? Então, assim, na verdade... E até o quando você vai próprio fazer construtor hoje, né? Sim, É questão de padrão. sim. Porque se você começa a vender uma casa, a pessoa pergunta, quem construiu? Foi a construtora fulana. Você já Sim. tem nome, né, sim. para apresentar para o cliente. Então, aquilo já tem valor. Isso, Eu isso. falo que Não, o seu isso José tem Você os selos vai de comprar, qualidade. né? você vai comprar um apartamento de qual construtora? De construtora tal. Ah, então eu prefiro essa aqui. Eu já tomei decisão de comprar um Sim. apartamento por quem construiu. Sim. Pelo acabamento, pela seriedade da construção, por Então, esse respaldo. Entendeu? Você sabe o que está comprando. E hoje está acontecendo isso com a nossa, com a Laço Gestora, né? E você sabe por que que é? Porque, cara, a gente tem um prazer em atender pós-obra. 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 Cara, você ganha o cliente mesmo, é a hora que ele liga e fala, cara, Deu um- a água quente não tá funcionando. Aí você liga e fala assim, você viu se o gás está aberto? Né? Se o aquecimento for a gás. Você entendeu? E às vezes é só atender o Às cara. vezes é uma Eu- bobagem. Mas o construtor, ele tem um negócio mental que é o seguinte, Acabou. pô, onde já se viu, o cara me ligou aqui e o gás estava aberto. Cara, você não tem que se valorizar disso. Tem que perguntar pro cara, você tem certeza? Vou dar um pulo aí. Vou fazer não sei o quê. Resolveu o problema. Resolveu o problema. É porque você tem a consciência que você fez o trabalho certo e que se não tiver, é por um detalhe. Cara, Né? Diferente de quem faz a coisa nas coxas e depois some. sim. né? Então, eu trouxe um negócio das minhas aulas aí de pós-graduação lá de trás, quando eu estava no começo, em falar de marketing e tal, né? Que tinha uma aula que o cara falava assim, ó, o cliente chegou muito bravo, né, numa loja de pneus e falou, cara, tá aqui, ó, esse pneu tá errado, o balanceamento tá ruim, não há o que faça, esse pneu não dá certo, tá. O cara falou, doutor, fica tranquilo, nós vamos te levar no seu trabalho, às 5 horas da tarde você pode voltar aqui, teu carro vai estar pronto. Aí ele voltou, deu uma volta no carro, o carro tava... Falou, tá bom agora, doutor? Ele falou, tá. Aí o cara entrou, sentou, ele falou assim, ó, só preciso falar um negócio pro senhor. A próxima vez que você precisar de amortecedor, vem fazer a manutenção com a gente, vem trocar com a gente, tá bom? E o pneu é do outro lado da rua, tá bom? A gente não trabalha com pneu. Entendeu? Isso virou um case mundial. Eu nem lembro se o produto era amortecedor e pneu ou invertido. É um desses dois. Como quem diz o seguinte, cara, você atendeu a expectativa do cliente num produto que você nem fazia. Por exemplo, eu trato um caso, a nossa forma de cobrar é o seguinte, ela é proporcional ao valor do custo da obra. Ao valor do custo da obra, ou do reparo, ou do que for. Então, o que a gente faz assim é o seguinte, olha, Helder, eu trabalho para você, não trabalho? Tá bom. Ah, precisa trocar o ar-condicionado do meu apartamento na praia. Beleza, tá bom. Quanto é? É o percentual que a gente cobra sobre o ar-condicionado. Ah, mas e a passagem? Não, cara. Não tem discussão. Percentual é percentual. Ali eu tenho que tomar um prejuízo para te atender. Sim. Certo? Aí, quando você vem com uma baita de uma obra, você vai discutir comigo? Não, você vai falar, pô, o dia que quem me atendeu... Então, o pós-obra ele tem que ser encarado como isso, entendeu? É verba que você está deixando de gastar em marketing. Porque ninguém vai ganhar dinheiro fazendo pós-obra. Ninguém vai ganhar dinheiro, certo? Então, tem gente que cobra para não fazer. Dá valor para não fazer. E você manda fazer e não executa. ainda. Exatamente. Então, assim, essa relação que a gente tem, eu brinco que é o seguinte, hoje eu tenho uns 4 clientes. Uns 4, 5 clientes assim. O dia que eu tiver 10 clientes com essa cabeça que esses 4, 5 têm, eu não preciso mais. Por quê? Porque são clientes que têm apartamento na praia, constrói para vender, entendeu? Só que na cabeça dele é o seguinte, é construção? É com o Evandro. E aí, quando ele pensa em construção, ele vai pensar Ele já na vai Lácio, ele não vai nem Exatamente. pensar em outra coisa. Exatamente. Então, assim, essa cabeça, que é a consultoria, que é a mesma coisa que você acabou de falar, cara, não precisa comprar comigo.
Você quer saber qual é a melhor madeira pro seu, Vai pro lá seu que eu negócio? te falo. Vai lá que eu vou te falar. Se depois não Se fizer sentido você não- comprar comigo, Exato, perfeito. beleza, entendeu? Mas tem gente que fica valorizando essa entrega, sabe? Exato. Né? Eu passei por isso aí. Vocês falaram de deck. Eu acabei de terminar um deck pequeno. Deu 27 metros quadrados em casa. Contratei um senhor que fez o telhado pra gente, há anos, como carpinteiro, etc. Falei, ó, quero assim, assim, assado. Ele mandou um desenho no caderninho e escreveu madeira de deck, medida. Não E barrote? Não, não Nada. especificou nada. Medida e colocou madeira de deck. Falei, cara, qual madeira eu uso pra fazer deck? Google primeiro, né? Sempre. Aí vi lá Kumaru Premium, Kumaru Exportação. Falei, cara, que coisa louca. Eu prego 3 quilos de prego sem a cabeça. Falei, mas por que sem a cabeça? Sabe? Então, assim, eu fiquei um dia perdido. E aí tem em Guararema, eu sou de Guararema. Em Guararema tem a madeireira de um amigo de família. Fui lá, falou: ó, você tem isso aqui, mas é assim, eu preciso saber o que eu tô comprando. Que eu não gosto de comprar no escuro, assim, eu preciso entender. Porque o senhor lá, ele simplesmente me passou uma lista de mercado aqui e escreveu margarina em vez de falar quali, sei lá, que seja. E E esse, eu não chego a Deu a comprar. especificação. esse senhor, eu tenho certeza que se ele tivesse conhecimento e soubesse que a Amazon Valley faz esse trabalho, ele teria procurado a Amazon Valley e falado, olha, Vai eu lá. construo, eu faço deck, eu faço pergolado, eu faço telhado, mas eu não tenho noção qual a madeira melhor para usar e qual madeira eu posso usar e indicar para o meu cliente. A gente auxilia ele na hora, a gente não precisava nem ele comprar com a gente, porque a gente tem cliente e não foi só um nem dois, não, que chegou lá na loja querendo comprar tal madeira para tal. Nós não temos, mas essa madeira que você está procurando não é adequada para isso. É isso que as pessoas não. É isso que os consultores não sabem que pode fazer. Nem, por exemplo, os nossos principais parceiros hoje são com essa característica. Tipo assim, cara, beleza. Tá especificado aqui para mim pedra de granito branco, isso, aquilo. Beleza, beleza. Tá, até tá especificado. Só que custa R$ 2.000 o metro, ô Kleber. O que tem aí que é parecido com isso, que me atende E onde vai, né? e que não custa tudo isso? Tudo Na isso, madeira exatamente. A mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? E assim, é engraçado essa questão da regionalidade. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas, por exemplo, outro dia você começou a falar uns nomes de madeira lá. Então, E, essa cara, juro pra você, parece que tá xingando. A gente nem sabe. Aqui, a queridinha aí do mercado é a garapeira, Tá. né? Ou garapa também, também é conhecido. E o nome popular, às vezes, se trata da mesma madeira também e muda, tá? O Uhum. nome popular da madeira muda. A nomenclatura específica é só o nome científico que ninguém usa também. É só para uma organização e controle do IBAMA. Mas eu vou dar um exemplo. Daqui na divisa do Rio dá o quê? Uns 150 quilômetros por aí, né? A saída é 148, né? 150 quilômetros, Se você entrar no Rio de Janeiro, não se vende garapeira. Se vende maçaranduba. Mas é a mesma. Não. Não? É outra madeira. Melhor e o É preço, melhor o ainda do custo-benefício que é outro. a garapeira. É melhor que a garapeira. O custo-benefício dela é melhor que a Se você garapeira. falar maçaranduba aqui, ninguém E nem aqui sabe. eu já o que tive na loja Massaranduba por diversas vezes. Eu tive que vender tudo pro litoral de São Paulo, porque no litoral também se vende Massaranduba. Aí já estou falando de 80 quilômetros. Já baixou a metade da quilometragem. Você anda aqui para o sul de Minas, você usa outra essência de madeira, que não é nem a maçaranduba, nem a garapeira, a cupiúba. E assim, essa regionalização da essência, que a gente trata a madeira, não por espécie, por essência, ela é bem regional, mas às vezes você trocando a essência, você traz a garantia de um bom trabalho para o cliente, às vezes você consegue trazer benefício financeiro também para o cliente. Nós E aí tentamos. você consegue até criar um nicho para você, né? Se você parar para pensar. Hoje, se você imaginar que a arquitetura, na verdade, ela quer qualidade, mas não quer mais do mesmo, né? Vamos dizer assim. É isso. Você queria... Pô, se a você, Amazon por Valley exemplo, traz se a você pegar aí maçaranduba, entendeu? meia dúzia pode falar, né? De arquitetos que tem Potencial e que tem poder de falar, cara, isso Vai, é bom. nossa. isso é bom, né? E esses caras começarem a usar, né? Ou seja, você consegue criar um mercado. Eu acho que essa regionalização da essência é justamente por conta dessa chancela E que eles para fazem. você ver como isso é tão forte, essa regionalização, que nós tentamos inserir uma madeira no mercado que
ou é garapeira, eles falam que é a primeira, ou então é tauari, cambará, que é uma madeira de segunda linha, vamos botar Cambará. assim, que é um preço mais barato. Nós tentamos inserir o pequi, que é praticamente a mesma dureza janca da garapeira, né, Da mano? garapeira. No mesmo preço do Desalhamento cambará igual. e do tauari. Não E vem. quando a pessoa procurava cambará e tauari e você oferecia o pequi no mesmo preço e falava que ela tinha qualidade acima e melhor, a pessoa falava assim, se ela é melhor, por que você está me oferecendo pelo mesmo preço? Aí começa daí. Porque nós estamos fazendo um trabalho sobre esse produto, porque esse produto é consideravelmente melhor e mais resistente, e o preço dele, a acessibilidade dele é a mesma. E a Só que a madeira, e a pessoa não madeira, aceita. E você vê, E o como, que você vê gera- como é que é crença, né? Na minha cabeça, o tauari é acima da garapeira. Então, Uma perguntinha agora daquelas, tá? Você falou que a garapeira é a queridinha. Pra quê? Então, Telhado, ela forro. telhado, ela é telhados aparentes, ela tem um acabamento Pergolados. muito interessante, ela dá um espelhamento muito legal no acabamento, ela aceita verniz, é uma madeira boa para se trabalhar, excelente, não tem nada. Fazer aquelas vigas E enormes, para essas aparelhos, coisas tá. são utilizados maçaranduba no Rio, é isso? Maçaranduba. Para esse mesmo perfil de... Saranduba, regiões, aquele vermelho. Angelim vermelho, jatobá, Jatobá. outras essências que também têm a mesma qualidade ou melhor que a garapa. Quando a gente fala que uma madeira é melhor que a outra, vamos pensar em dureza janca, é essa dureza de amassar, né? Sim. Essa, se você pisar com salto aqui, não ficar marcado, só para você entender. E o cisalhamento é o ato de rasgar, é igual você pegar uma folha de papel e rasgar. Né? Acho que isso na engenharia é igual para todas as Então, a matérias. madeira, quanto mais você aparelha ela e ela fica brilhosa, a Espelhada. dureza espelhada, a dureza janca dela é maior. Quanto mais você aparelha ela e ela fica com o Porosa. veio, a amostra porosa, precisa de mais lixamento, precisa de estar mais seca para você fazer um acabamento nela, então ela tem uma qualidade mais inferior. Não quer dizer que ela não seja boa, mas ela já para ser usada num pergolado, por exemplo, que vai ficar no tempo, já não é algo que te aconselho, entendeu? Acabei de virar fiscal de telhado agora nas casas que eu vou captar. Exato. Ué, Não quer verdade. dizer, o Evandro falou, para mim tauari era sempre melhor que a garapeira. Isso depende da aplicação. Entendi, é isso que eu ia falar. Que é o que você falou no começo. Da aplicação. Vamos Exatamente. colocar um forro de tauari interno. Perfeito. Entendi. Madeira excelente, pode colocar, você vai ter um excelente resultado. Vamos colocar um forro de garapeira interno. Perfeito, vai ficar maravilhoso. Interno, quase que 100% das madeiras, a não ser de descartes, fica maravilhoso. Agora, a gente tem que entender as diferenças. Você falou que queria falar de forro comigo, né? Então, existem uma variação no forro que as pessoas não sabem. O que é forro, o que é lambril, o que é forro ripado e o que é ripado. Tem diferença. O que é o lambril? O lambril é o forro que todo mundo conhece, que é liso dos dois lados. O forro. O veio, o que aparece é só o encaixe. Só o entre- encaixe. É, que dá aquele- você faz o forro, fica O um friso que dentezinho. fica é só o encaixe. Eu conheço Então, esse esse é um como lado do cedro. forro. Forro Tá. de cedro. Fica muito bom também. É Isso. especial para sauna. Pra sauna, Cedro rosa, não cedrinho. Tá? venderam, botei na Que casa qual é a inteira. melhor madeira para sauna? Cedro. Então, assim, Então vamos lá. São 4 tipos. O são primeiro- 4 tipos. É o lambril, que é o Que nome é esse? original. É lambril. O forro, quer anotar? Lambril, forro. Forro ripado Tá. e ripado, que se usa como forro, mas não tem nada a ver com forro. Essa parede ali, que nós temos aqui no estúdio, é um ripado. Tá. Tá. Atrás de você aqui também. Aqui também tem, é um ripado, tá? Isso deve ser MDF, alguma coisa assim do tipo. Mas tudo bem. A gente também consegue fazer isso em madeira bruta, Que imprime uma qualidade excelente, durabilidade com um preço lá embaixo. lá embaixo. É bem legal. Preço bem interessante. Então vamos lá. O lambril, que é o original, ele é liso dos dois lados. Quando você encaixa o forro, fica um dentezinho ali, um risquinho, como fosse um friso só, de uma régua para outra. Tá. E se você usar ele invertido, ele só fica o risquinho do encaixe. Esse é o lambril. É liso dos dois lados. O forro, ele é liso de um lado e tem um risco atrás, porque ele é feito de uma peça só aberta no meio e passa na quatro faces e faz o forro, por isso tem esse risco atrás. É no processo de fabricação.
O forro ripado, um lado você usa como lambril, que aparece um risco só, e o outro lado dá essa aparência do ripado, tá? Só que ele não dá sombra, a sombra necessária que dá o ripado numa casa com detalhes, uma casa de alto padrão, por exemplo. Ó, E o ripado é feito peça a peça. Entendeu? Então, essa é a diferença. O que que você está procurando? Ah, eu estou procurando um ripado. Mas é um forro ripado ou é um ripado? Ah, o forro ripado me atende. Perfeito. Ah, não, eu quero um ripado porque eu quero mais sombra. Meu teto é mais alto. Se eu não tiver tanta sombra, não vai aparecer efeito. tanto. Não vai dar aquele efeito de alto padrão. Então, a gente tem que ir com ripado. Aí você não pode cometer o erro de comparar o preço do ripado com o forro ripado. Porque aí você já está julgando água e vinho, por exemplo, né? Você tá perdido ali na sua compra, você vai acabar optando pelo preço, vai colocar o material errado na sua obra. E perde o efeito. Perde todo o efeito. A que você essência do necessita- forro. necessita do seu projeto, do que o seu arquiteto te indicou. Ô, Helder, outro dia a gente estava falando lá no futebol, lá, né? Vocês ainda não tiveram a chance de nos ver em campo. Nossa, aquela eu- beleza. Eu, como jogador, sou um excelente entendedor de madeira. E a gente estava conversando, na verdade é um tema que, putz, puxa um episódio só do tema, né? Uhum. Mas, assim, que eu acho que é uma vocação geográfica que São José tem e que pouca gente explora comercialmente isso. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente está muito próximo da serra aqui, né? São José é a principal cidade próxima de muitas cidades de serra, né? Então, vamos dizer assim, todo mundo que for construir na serra provavelmente vai ter como maior referência São José dos Campos, né? Sim. Então, quem está construindo em Santo Antônio do Pinhal, São em Francisco Campos do Xavier. Jordão, São Francisco Xavier, ou seja, o maior centro, o centro mais próximo, maior e mais próximo é São José dos Campos. E a gente vê que São José não, comercialmente falando, não está preparado para atender cabana, né? Vamos dizer assim, não está preparado. Então, assim, a gente não tem, não que não tenha, mas não tem ninguém explorando isso como um subnicho. E a gente estava falando aquele dia, né, cara, assim, putz, cabana, eu perdi um cliente porque eu tentei explicar para ele um negócio. Ele queria fazer uma cabana de steel deck, de steel frame. Eu falei, cara, ele falou, não, mas depois dá para revestir. Eu falei, cara, você vai gastar 2 vezes. Sim. Você vai gastar uma vez para fazer e uma vez para revestir. Você entendeu? Ou seja, o grande charme da cabana é ela estar feita em madeira. Essencialmente de madeira. Essencialmente O de madeira, cheiro, né? Porque, exatamente. A elegância do chalé tá na Isso. madeira. Exatamente. Mas de repente eu até entendo o cliente, porque a preocupação dele é com durabilidade. Quando ele partiu para o steel frame, aí, de querer uma cabana de steel frame, de repente ele não tinha a informação correta que a madeira poderia entregar para ele a segurança que ele, e a durabilidade que ele está procurando no steel frame também. Pode ser, mas a primeira característica, o primeiro benefício que ele esperava ter era a rapidez. Eu ia falar Você praticidade e entendeu? rapidez. A rapidez. Porque assim, todo mundo tem uma falsa. Bom, quem for do steel frame e não Falsa concordar, que impressão. venha aqui para defender. Exata né? tese, exato. Mas assim, qual que é o problema do steel frame? Sabe qual é? Todo mundo quer a rapidez do steel frame. O steel frame traz essa rapidez, só que todo mundo pensa no fluxo de caixa de uma construção convencional. Então, cara, é muito simples. Tipo assim, você vai pegar 70% de uma obra convencional, 12 a 18 meses. Como é que é seu fluxo de caixa? De 12 a 18 meses. Uma obra de steel frame, 6 meses. Qual que é o fluxo de caixa? 90 dias. Sim. Exatamente. Porque você tem que estar com tudo pago para você fazer em 6 meses. Não é um negócio que você vai fazendo, vai pagando, vai parcelando. Paulatinamente, né? Exatamente. Então, o que acontece? O pessoal entra com a cabeça da parte física numa obra de steel frame que é 6 meses, mas ele tem fluxo de caixa de 12. Aí o que acontece? Demora 12. Porque o que manda é o dinheiro. É o dinheiro. Então, assim, agora, na madeira, vamos lá. Se a gente... Me corrija se eu estiver errado. Se a gente vai fazer uma cabana.
Se a gente tiver o mesmo fluxo de caixa que a gente tem para o steel frame, a gente vai fazer no mesmo prazo. Sim. É isso que eu ia perguntar. Assim, Só que não vai trazer o aconchego que a madeira traz. Não, Não vai com trazer a certeza. proposta do chalé Não, que a Sim, madeira vai traz. perder o Porque charme, a quando você essência. procura um chalé, você procura o quê? Acolhimento, Exatamente. né? Aconchego. Rusticidade. Então, assim, algo que... Chalé normalmente é em lugares frios, né? Então, você já vai procurando aquele aconchego. Como que o aço vai te trazer isso? Sim. Não- Sim. Você não Então, vai conseguir passar isso Aí na ele vai proposta, ter né? que revestir, vai ficar fake. Só Porque um detalhe, você falou que ninguém está apto a atender essas cabanas. A Não. Amazon Valley está atendendo e muito Não, ninguém as sabe. cabanas. Fique né? registrado. E essa mesma discussão que a gente está tendo Não, mas aqui... só para corrigir numa coisinha. Quando eu quis ninguém tá apto para atender, é o seguinte. Cara, se eu tivesse uma empresa de elétrica, eu teria um kit de elétrica para cabana. Se eu tivesse uma empresa de mármores e granitos, eu teria um produto específico para cabana. O que eu quero dizer é o seguinte: a cabana, ela não é só a madeira, Não. telha. É. Você entendeu? Ou seja, você tem que. Porque o cara da cabana, ele quer o quê? Ele quer aquela característica de cabana. Ele não quer ir lá e ter que ficar escolhendo entre o tipo de luminária. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Ah, tá. Uhum. Então, Entendeu? já te antecipando, a Amazon Valley vai fazer uma amostra de uma cabana ali, aqui em São José, para vocês visitarem e entenderem um pouco mais e tirarem as dúvidas da cabana. Esse é o nosso projeto que está no forninho, ele está saindo, a gente já vai começar a mexer. Bem legal. E a gente está atendendo várias cabanas e é a mesma resposta da casa de alto padrão, é a mesma resposta da cabana. A maioria dos clientes que fazem cabana são para locação, né? Então, hoje, se você procurar uma cabana aí de alto padrão na Serra, para você ter um momento inesquecível com a sua namorada, com a sua eterna namorada, com a sua esposa, você vai entrar em valores altos. A diária não é muito acessível. Das cabanas que a gente construiu ultimamente, tinha fila de espera Pra de um R$2.000 ano. a diária, ali em São Você Francisco só Xavier. conseguiria pro ano que vem, pro ano seguinte, Então, o você marcar pra época o do projeto frio, que né? a gente tem é por quê? Porque na região, até onde a gente tem conhecimento, só a Amazon Valley tem madeira seca. E para construir cabana, o essencial é que seja madeira seca, por causa do encaixe, por causa do corte, por causa do acabamento, do por causa trabalho. do Era a minha trabalho. pergunta Traz agora. depois. Entra a garapeira? Entra a Entra a garapeira. garapeira. Entra a garapeira como outras essências na opção do cliente. A garapeira atende muito bem. As únicas coisas que não são de madeira numa cabana dessas é o que? O revestimento. Eu acho Do que banheiro. só o pilar inicial, Você que consegue é fazer concreto, a fundação. a fundação, que é concreto, a área molhada, que O banheiro é concreto, Isso. a pia de cozinha, banheiro e tal. O restante é Tudo Telhado, né? telhado, aí entra a telha que o cliente optar, o vidro, trabalha-se muito Sim. com vidro no Piso. cabana. Piso é madeira, a madeira. a não ser de área molhada, né? É madeira, tudo madeira. Uma perguntinha bem capciosa agora. Quanto sai o custo de uma cabana dessa? O custo Com final vocês. ou o custo de madeira? Com vocês, esse kit cabana. Esse kit cabana vai custar em torno de 100 a 160 mil reais. Dependendo o que você quer fazer. E Qual a geralmente quantidade? é o quê? E 50 exatamente- metros quadrados, 60 metros quadrados? Nessa faixa de 60 já a é grande. 80 Já é grande, metros. né? Já é grande. De 60 a 80, uma cabana de 80 metros quadrados é uma senhora. uma cabana. É, Porque também não dá pra. Tô Porque vendendo todo mundo apartamento acha de que vai, 80. que vai cobrar 2 mil Não. diária e vai fazer 30 metros quadrados. Não. Isso ela cara que pronta, paga, a gente fala na que é fase de. conforto. A gente fala na fase de construção, sem os acabamentos, sem os móveis. Isso, com a Amazon Com Valley. a Amazon Valley, o custo isso aí. vai- Nessa faixa. Depende do tamanho do projeto. gente- Eu não tenho assim, um dado muito específico para te dar por metro quadrado, Varia demais. porque depende muito do projeto que você está imprimindo. E essa conversa foi a mesma coisa. Eu posso usar pinos na cabana? Pode. Posso usar eucalipto? Pode. Tudo pode. Quanto vale sua cabana para você vendê-la depois? Ou pro seu hóspede voltar. Ou pro seu hóspede voltar. Exatamente isso. Eu falei pro cara, não faz sentido Quanto você tempo colocar... ela vai durar, né? Por quanto tempo você vai querer ela rendendo pra você? Quanto que você Sem vai dar gastar para fazer manutenção. uma cabana? Eu imagino de 250, ele falando para mim, de 250 a 300 mil. Tudo bem, você vai economizar 10 mil para botar em vez de botar um produto de primeira linha, para botar um produto que não vou chamar de segunda linha, que não é aplicado para essa finalidade, para você economizar 10, E a gente e já você vai alugar lá por quanto?
por 300, onde todo mundo está alugando por 2.000, E nós porque já a sua não tem conseguimos, qualidade. nós já conseguimos mudar a cabeça do cliente e fazer ele comprar o produto certo Ah, e não se arrependeu, né, amor? A E gente vocês são teve- autoridade no assunto. É isso. A gente já teve, não foi nenhum cliente só, né, de cabana que chegou com aquela Pronto pra proposta de fazer. pinos e Falei, não, eucalipto cara, não e vai não por sei o aqui, quê, e a não. gente começa a trabalhar e conversar e mostrar os Isso. prós e os contra, e ele acabar fechando na nossa ideia e não se arrepender e até indicar. E A gente vir tá com fazer várias outra cabana. Mas, por indicações. exemplo, e qual seria a diferença de preço disso? Por exemplo, sei lá, de 150 mil se o cara fosse para... Para economizar, ele caria ali para 120, 115 mil. Eu acho que não faz nenhum sentido, porque a durabilidade também é diferente. E Ah, a frequência de manutenção. Mas existe o pinos, me perdoe que os amigos, eu tenho até amigos que trabalham com eucalipto tratado e pinos tratado. Realmente melhora o material. Só que não resolve. Continua sendo pinos e continua sendo eucalipto. O valor de mercado dele não muda porque ele é um pinus tratado. Ele vai É. continuar sendo Ele pinus. vai continuar sendo pinos. Ah, mas ele dura mais. Dura mais do que o pinos não tratado. Ele não dura mais do que uma madeira tropical. Essa cabana montada, depois vem o tratamento, né? Não. Madeira De madeira seca, tropical já seca, tá não. seca. Ah, Seca. Tá pronta, tá As pronta. pragas já não vão na madeira seca mais. E o que é uma madeira seca? É uma madeira que não tem umidade, é uma madeira que já está seca, já está pronta para uso. Não é uma madeira Vamos verde. dizer assim, vamos lá, explica esse processo. Vamos dizer assim, ela tem que passar por um processo De de secagem. secagem. Isso Entendeu? é feito lá na Amazon Ela Valley. é tem feita na indústria lá em Rondônia Certo. e depois ela continua secando aqui na Amazon Valley, que a gente gradeia ela, coloca uma fileira de madeira, bota os cabinhos, coloca outra fileira, mais cabinhos, para E ela deixa tá sempre literalmente ventilada. secando. Porque a madeira seca ela está em torno de 14% de umidade. Só que 14% de umidade em Rondônia também matematicamente, também é 14% de umidade. Quando você traz ela para cá, ela agrega valor na umidade lá, porque a umidade relativa do ar lá é muito mais alta do que a umidade relativa do ar aqui. Então a madeira seca, ela tem que passar 4 estações em um lugar, para ela estar adequada ao ambiente. É a Caramba. melhor maneira de você entender isso. Se você tem uma madeira Ah, seca, tá. Ela tem que ficar por um ano ventilada, ventilada numa no posição local. que não empene. tem gente, É isso, tem resumindo aí. especialistas que dizem que até 2 anos. Tem marceneiros renomados que só trabalham com madeira 2 anos depois que eles compram a mercadoria. Para ela não ter Caramba. só um ciclo de estações, tá? Ter 2 ciclos de estações. Quanto mais ciclos, muito melhor a madeira fica. Para você ter uma ideia de madeira verde, quando você chega em um deck, que você olha, ele não é linear, ele tem uma fresta um pouco mais aberta e outras não. É porque aquela madeira, quando foi colocada, ela foi colocada unida ali, só que a madeira secou, ela perde um pouco de bitola. Então você vai perceber que ela tem Ela ali murcha. ela tem ali uma folga. Certo. Então, se você constrói, vamos botar um deck, né, que é mais simples de você entender. Se você constrói uma casa e coloca um deck seco, da forma que você colocar, Ele ele vai fica. permanecer. O acabamento é aquele e acabou, não tem mudança, entendeu? E tem cliente na Lácio que exige, quero o meu pergolado com madeira seca, Então, na verdade... minha adega, sei Não. lá. Ele quer o pergolado que não trabalhe, Que não né? dê trabalho Que não- para ele. Entendeu? Tá. Ele quer o pergolado que aceite verniz, ele quer o pergolado que fique... No fim do dia, o que ele quer é que fique como novo o maior tempo possível. Ah, Esse é um assunto legal também para falar. Essa é a grande característica, entendeu? Ah, puxa, porque assim, o pessoal também não sabe fazer manutenção, né? Mas Não o sei. acaba, mas Também o- vai por aí, né? O cara fala assim, precisa invernizar uma vez por ano também. O cara inverniza sem tirar um o acabamento Não, então, de vai jogando em um... verniz. Mas o verniz meu trincou. Legal, mas você colocou a madeira verde? Coloquei. Exatamente isso que eu ia falar. Aí invernizou. O verniz cria uma película muito próxima a um vidro. Depois ele Ele trinca fica todo porque uniforme. Aí a madeira seca. que está dentro encolhe porque seca. Ele vai começar a descascar. Ele começa a trincar porque ele começa a Descascar. diminuir de tamanho acompanhando a madeira. É. Entendeu? É que, Então, na verdade você precisa bater muito na madeira seca, porque na verdade ninguém compra madeira não achando que ela tá seca, né? na verdade, a pessoa Né? compra madeira e ela nem sabe. Ela Por não exemplo, sabe, você falou para mim que fez um deck. Então, o maior problema dos decks feitos que estão aí para... Você faz reforma de deck? Para não? manutenção. Não, se faço manutenção por caso de Manutenção. cliente só. Então, eu preciso reformar meu deck. Por que você precisa reformar seu deck? Vamos dar uma olhada.
O barrote, os barrotes de baixo, foi colocado de madeira até boa, mas verde. E o deck colocamos de uma madeira boa, igual o Evandro citou, fizemos de tauari. Gente, o tauari não é para a área externa, é só para a área interna. Que seja isso decisivo aqui e que quem nos estiver nos ouvindo, é regra. Tauari não é para ficar ao tempo, é para a área interna. Aí você coloca o barrote verde e, de repente, o deck verde. Quando você coloca o deck verde em cima do barrote verde, normalmente as essências são distintas. É uma no barrote e outra no deck. Sim. Então, ela está verde aqui e verde em cima. Nesse encontro dessas duas essências distintas, vai criar-se um organismo distinto. Porque essa essência de cima, ela vai soltar uma resina diferente da essência de baixo. Vai criar tipo uma goma, não sei se você já reparou, Sim. tipo uma goma embaixo do deck. Vai vir um quarto elemento, que é um bichinho, que vive, que precisa daquela goma para sobreviver, e aí vai entrar na cadeia alimentar do mundo. Ele come a goma, que come a madeira junto, porque ele não sabe separar. A goma E a da madeira que for mais fraca, de dureza janca menor, ela vai sofrer, Vai porque ele vai ceder comer mais. ela primeiro. E aí, quando você pisa no deck, ele afunda, por quê? Porque o barroteamento foi de madeira que não Quando era você boa. desmontar, o deck vai estar comido em cima de onde foi o barrote. O deck Exatamente. e o barrote vai estar comido. Esse é o maior problema de encontrar, é a falta de informação da madeira seca. E aí tá ecoando na minha cabeça o comentário que o funcionário do cara que fez o deck pra mim falou: Nossa, esse Kumaru tá meio verde. Aí eu olhei assim e falei: Isso é bom ou isso é ruim, né? E ele lá Será que é só- pregando. Falei: Pô, meu Kumaru tá verde, cara. Olha aí, ó. Eu tenho a impressão que eu vou ter um Um cliente cliente em breve para reformar o Nossa, deck. cara. Eu sabia que eu não devia ter vindo hoje. E é tudo verdade que eu tô falando. O cara falou: Pô, tá meio verde esse Kumaru. Eu fiquei olhando. No fim, o verde é o sinônimo de Molhado. É. Mas vamos lá. Torcer para não ser isso, porque também o construtor, o empreiteiro, ele tem um prazer em criticar o que chega na obra, né? Você falou que o cliente normalmente quer o pergolado da cor natural, que ele... Esse é um assunto bem legal também, que ele quer o pergolado dele amarelinho, se for no caso da garapeira, para o resto da vida. Gente, não vai ficar, tá? Porque né, a classificação do IBAMA são madeiras brancas e vermelhas, tá? Então, não é pela Tonalidade. pela tonalidade, pela coloração da essência. É pela classificação deles. Então, todas as madeiras que são classificadas brancas dentro do IBAMA, elas vão caminhar pro marrom, pro cor de papelão. Pode observar, ó, essa mesa aqui mesmo. Tá caminhando para a cor de papelão, certo? Então, ela é uma madeira branca. Tá? As madeiras vermelhas, ela vai caminhar para o ébano, né, para o negro. Então, se você observar um roxinho, que você já deve ter visto, uma maçaranduba, lógico que cada uma madeira que é roxa, outra que é castanho, a roxa vai ficar mais escura do que a castanho. A madeira aqui que é branca e a outra que é amarela, a que é branca vai ficar mais clara do que a amarela, mas vai caminhar para o lado do papelão. Então, não adianta querer colocar um pergolado e entender que ele vai ter a mesma tonalidade, a não ser que você pintá-lo. E não Ele há vai Polistém que resolva isso. Não, isso é natural, porque a madeira oxida com oxigênio, né? Ela absorve carbono, enfim, ela vai mudando. É igual a pessoa que escolhe a madeira, ele tem que entender que é igual o sofá de couro, né? Se você quiser um sofá que tenha sempre cara de novo, É só não usar, né? exatamente. E não compre couro. Não, então, assim, o de couro tem que ser aquele que você consegue entender, você acha que ele vai ficar cada vez mais bonito com o tempo. Sim. A madeira também, você tem que ter essa percepção, tipo assim, ó, eu vou manter, vou fazer manutenção, mas eu vou curtir essa mudança que ela vai tendo com o tempo. Essa essência, o tauari, que entrou no mercado com muita força, é por conta de dois fatores. Dela ser clara e as pessoas optarem por ambiente claro, e ela ser uma madeira de continuidade, uma madeira que tem abundância. Entendi. Então, é a lei da oferta e procura madeira. Quanto mais madeira à disposição, menos preço, né?
menos Lei madeira da à disposição. escassez, né? A lei da, como qualquer outra mercadoria, né? Sim. Então, assim, ele entrou muito forte por causa da cor. Mas, gente, ele não vai ficar branquinho, cinzinha a vida inteira. Ele vai escurecer, vai... Você pode até fazer um teste na sua casa. Pega um cantinho que você acabou de fazer, bota um esparadrapozinho nele lá e tira daqui 90 dias, você já vai perceber a diferença Da Ele tá no tonalidade. mesmo tom que você quis, mas você pode ver que lá onde está o esparadrapo que não pegou luz, ele tá no tom original. Então, assim, de repente enrolar o pergolado de esparadrapo todo não ia ficar muito legal na sua obra, né? Não. Então você tem que entender que a cor vai variar um pouquinho, não tem jeito. Vamos esquecer meu deck verde. Eu tô triste com isso aí já. Tá bom. Mas, Juliano, você já viu que nós vamos ter que criar o parte 2 com a Amazon Vale. Nossa, aí, né? cara, Já deu 1 hora de papo aí. E nem é muito passou legal, ainda. cara. É A madeira é uma interessantíssimo. infinidade de A gente tem assunto aí dúvidas, de pra... assuntos para sempre, né? Mas tá bom. Bom, queria agradecer vocês, né? As portas estão abertas. A hora que você for evoluir na questão dessa mostra da cabana, né? cabana, eu acho que eu consigo, a gente consegue puxar muitos parceiros Não, vamos trabalhar junto do nisso. Constru Clube para isso, né? Vamos dizer assim, ó, o Fernandes Tintas vai falar qual que é o verniz adequado, né? Ou seja, eu acho que todo mundo... Porque assim, eu trabalho em projetos que eu acredito. E eu acredito que o pessoal quer atender a turma da Serra aqui com a mesma cabeça e a turma do litoral, né? Ou seja, ele quer atender com a cabeça dele, né? Vamos dizer assim, eu não consegui, para pintar uma estrutura de aço na praia, eu não consegui tinta naval em São José, cara. Eu tive que descer em São Sebastião, ir numa empresa que só pinta barco, perguntar para ele onde eles compram, ir num lugar específico e fazer. Você entendeu? Pô, mas só eu que precisei pintar uma estrutura metálica na praia? Não, um monte de gente vai. Na Serra também deve ter essas particularidades, né? Então, assim, sei lá, movelaria, por exemplo. Poxa, o cara que chegar aqui e falar assim, não, pra cabana eu vou ter uma movelaria de madeira de verdade, porque o cara, né, se o cara Não faz sentido construiu uma colocar uma cabana, MDF, ele né? não vai querer colocar MDF, né, É. e assim por diante. Então pode contar com a gente aí, tamo junto. Beleza? Muito obrigado, obrigada. obrigado pela oportunidade. Só fala o Instagram pra gente aí, né, que é a nossa rede principal aí. Arroba Amazon Vale, com 2 Ponto L's, madeirinha. ponto Madeireira. Tá certo. Segue a gente lá pra gente Tá estar... certo. E pra quem quiser se posicionar melhor, tem um Tem o Instagram. Instagram, é Gersina Miloc, @GersinaMiloc só. Tá bom. Pode me contatar lá, tem o link, vai direto pro WhatsApp, vai pro portfólio, vai para E assim vai. e assim vai. Muito obrigada e até uma próxima, se Deus Isso aí, quiser. tamo junto. Valeu. Valeu, Evandro. Muito Obrigado, obrigado. valeu. Tchau, tchau. Tchau.